TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Nós estamos iniciando nessa semana, em todo o Brasil, a campanha eleitoral 2018. São fases distintas. A partir de quinta-feira passada já começou a campanha em si. Quando os candidatos entregam a documentação para fazer o registro, a partir daquele momento, no outro dia, eles já podem entregar seus santinhos e visitar. Aqui em Fortaleza, tivemos visita de candidatos a governadores ao Mercado Central. De novo, vamos iniciar um processo, depois de um trauma muito grande que aconteceu nesses últimos 4 anos, com impeachment, com um país completamente esfacelado, a condição de vida do brasileiro destruída. Nós temos mais de 25 milhões de pessoas sem trabalhar, 14 milhões foram desempregados nesse período. Nós temos 63 mil mortos anuais, foi em 2016 62 mil, 2017 63 mil assassinados. Nós temos hospitais que estão escolhendo quem vai viver, quem vai morrer, pela dificuldade de ter UTI para todos. Nós temos boa parte da nossa juventude fora da sala de aula, enveredado pelo caminho da droga, fazendo parte de facções, enfim. Com certeza, dos últimos 500 anos que esse país existiu, é um dos piores momentos da sua existência. Nós tínhamos antigamente pobreza, mas não tínhamos violência. A gente tinha analfabetismo, mas não tinha abandono. A gente tinha pessoas com dificuldades no álcool. Hoje nós temos verdadeiros zumbis espalhados pelo país. Isso só piorou, só se agravou. A gente continua com o saneamento básico lá embaixo, a gente continua com a população inteira sem ter onde morar. Enfim, a pobreza é a mesma, com mais desgraças e o agravante que, infelizmente, piorou o nosso país. E eu fico estarrecido, estupefado, porque com tudo isso, com toda essa dificuldade, um dos países mais importantes para a redemocratização desse país foi o PT. Ele lança um candidato que não pode ser candidato. Como é, Garcia? Ele lançou um candidato que não pode ser candidato. Para mim poder ser candidato a presidente, eu tenho que ter 35 anos de idade, eu tenho que ser brasileiro nato e não posso ter nenhuma condenação em segunda instância. O Lula tem mais de 35 anos, é brasileiro nato, agora tem uma condenação em segunda instância. E acabou. Não interessa se o PT quer ou se não quer, se é justiça ou se não é. Não é questão partidária. É questão de entender o momento que o Brasil vive e você botar o país no imbróglio jurídico em que eu não sei se a população brasileira aguenta mais. Ou melhor, se a democracia brasileira aguenta mais. Nós vamos debater isso aqui no primeiro bloco. Eu já vou perguntando ao Luiz. Luiz, essa decisão do PT depõe contra a história do partido, né? Não, eu acho que sim. Sem dúvida. Se você falar de redemocratização no Brasil, você pega de 89 até esse ano, nós tivemos participações efetivas de candidatos do Partido dos Trabalhadores que eram competitivos. O Lula em 89, o Lula em 94, 98, 2002. Nessas 4 eleições ele perde. Já em 2000, minto. Nessas 3 eleições ele perde. Só na 4ª, em 2002, ele ganha. É reeleito em 2006. Elege a sua sucessora em 2010, Dilma Rousseff, e consegue a reeleição da mesma em 2014. Com o mesmo vice, era o Michel Temer, que então, é o presidente da República. A figura de Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi uma figura que participou desses pleitos eleitorais, diretamente ou indiretamente. Mas, dessa vez, eu acho que ele entrou pelas portas dos fundos. É bom o Luiz ter feito essa retrospectiva rápida aí, porque simplesmente o Luiz mutou, colocou uma coisa que é importante a gente lembrar. Na primeira eleição... A democratização. Da primeira eleição depois do processo de redemocratização do país, e a primeira eleição presidencial que houve, o Lula já era candidato. Foi quem perdeu para o Collor, né? Exatamente. No segundo turno. Exatamente. Foi candidato a segunda vez, foi candidato a terceira vez. Perdendo para Fernando Henrique Cardoso. Isso, e na 4ª ele foi eleito. Derrotando José Serra. Então, quem tem uma história dessa, de 4 campanhas eleitorais dos últimos... desde quando o Brasil voltou para o processo de redemocratização, além disso, anterior a isso, nós temos que lembrar, o Lula
ele iniciou o trabalho de reorganização da classe trabalhadora. Ele praticamente foi a pessoa a estimular a fundação de sindicatos. Não ele só, mas ele e vários outros. Mas ele foi um principal sindicalista do Brasil. Ele foi o sindicalista mais importante que esse país já teve. Com a CUT. Né? A fundação da CUT. Central Única dos Trabalhadores. O PT, que vem junto nesse processo todo. E vários outros líderes surgiram nessa mesma. Foi quem liderou grandes greves, principalmente nas fábricas de carro no Brasil, nas metalúrgicas. Ele fez greves emblemáticas, faz parte da história do Brasil, né, Luiz? Sem dúvida. Aí você vê uma história dessa, hoje está sendo colocada no mato, por quê? Está sendo colocada de lado, está sendo rebolado no lixo, está sendo colocado na vasura, por quê? Porque você parte de um princípio que um partido, a função de um partido é juntar conceitos, ideias, ideais, plano de governo, pessoas que possam fazer gestão, gestores, para melhorar um país, nunca para destruir um país. Então, quando você lança um candidato que não pode ser eleito, você leva o país para o impasse, para o imbróglio, para o impasse que o Brasil não precisa disso agora. Muito pelo contrário, nós já temos vários impasses. O país já está dividido, né, Luiz? O país passa por uma crise institucional sem precedente, aberta principalmente por pessoas inaptas, como a ex-presidente Dilma Rousseff, um candidato presidencial que deveria também estar preso, que é o senador por Minas Gerais, Aécio Neves, do PSDB, e por uma escolha de um péssimo vice, que substituía a titular e colocou o país mais ainda numa crise profunda. E, para complicar, nós temos agora a figura do candidato presidiário. E isso é uma figura muito... O Luiz falou muito bem, porque em qualquer país do mundo isso nem existe. Eu vou fazer um exercício fácil, porque eu não sei que alguns candidatos têm dificuldade, quando fazem a pergunta a ele não responde. Muito fácil, eu não tenho tempo. Se eu pegar aqui no intervalo, eu respondo para vocês. Se tem algum caso inédito no mundo de candidaturas, uma pessoa na cadeia. Né? Pode existir, não existe, mas é a primeira vez. Por quê? Primeiro que o partido não tem coragem de lançar. Aqui no Brasil, isso está sendo possível. A história do Lula é uma coisa. O que aconteceu, o que ele fez da vida dele, quando ele, de uma forma mais do que advertida, se envolveu com essas grandes corporações, com essas grandes empreiteiras e com essas figuras tipo o Joesley e que levaram o dinheiro do banco do BNDES, quando ele se juntou com essas figuras, foi uma opção dele. Ele era a maior liderança que esse país tinha. O tempo que ele teve no governo, houve evoluções espetaculares para a classe média brasileira. Foi muito bom para a população mais pobre. Foi muito bom para o pai que tinha um filho e um sonho, e o filho se formasse. E, através do ProUni, isso aconteceu. Mas isso não dá o direito nem a Lula, nem a ninguém de fazer o que fizeram com a Petrobras, com o BNDES. E o que nós estamos falando está provado, não tem nada que não tenha prova. Tudo provado porque existem pessoas... Essa semana, prenderam, Luiz, o dono da Mendes Júnior. Só para o telespectador compreender... A Mendes Júnior é da maiores incorporadoras. É uma das grandes empreiteiras do Brasil que estava envolvido em toda essa operação que envolvia Petrobras, BNDES e outras instituições. Então, o que o cara está querendo dizer? É mais um processo onde virá mais delações, mais provas concludentes. E se isso acontecesse... E, detalhe, tanto elementos que são do Partido dos Trabalhadores como do PSDB. Se a gente dissesse isso poderia acontecer há 10 anos, isso, por exemplo, se eu chegasse aqui, o programa Pela Ordem já está no ar há 8 anos, né, mais ou menos? É isso, né, Luiz? Tu vem aqui comigo quase desde o início. Se eu dissesse há 3 anos atrás que isso ia acontecer no Brasil, que o dono da Mendes Júnior ia ser preso, o dono da Odebrecht ia ser preso, o Cunha ia ser preso, e por aí vai, grande figura, o Eike Batista ia ser preso, ia mangar de mim aqui. Eu ia virar meme e chacota na rede. Mas aconteceu, cara. Todos eles foram presos e a maioria está preso. O Maluf, que foi o símbolo de impunidade, está preso, está para perder o mandato agora. Não precisa nem perder mais mandato, já está preso, já está no final da vida, mas foi preso no final da vida, mas foi.
Até pior, era melhor que tivesse preso mais cedo. Hoje, 86 anos, tá em prisão domiciliar. Estava muito tempo na cadeia, agora foi para prisão domiciliar. Mas passou pela cadeia. Então, os tempos são outros. E isso é uma conquista de quem? Da população brasileira. Isso não tem nada a ver com partido. O PT é que era para ter entendido que isso aconteceu e ele tinha o direito de... Porque, Luiz, vamos já para a eleição agora. Não é pior para o PT, em vez de ter o Haddad no debate, vai ter o debate agora sexta-feira, né? Exatamente, Da Rede TV. Na Rede TV. Já houve o debate Da Bandeirantes. da Bandeirantes. Ninguém participou do PT. Não foram, vai não ter o podia. debate da Rede TV, não vai ter ninguém do PT Vai de ter novo. da Gazeta logo depois e não vai ter ninguém do Partido dos Trabalhadores. Rapaz, isso é um erro, porque a esquerda brasileira, no partido mais forte, fica sem representação. Tem o Ciro de centro-esquerda, E tem o pessoal da ex-presidente- esquerda mais extremista. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pode participar das sabatinas, por quê? Ele não pode sair da cela dele. Pois é. Aí o que acontece? Essa atitude, eu não sei nem classificar, não sei se ela é do Lula somente, egoísta, do próprio Lula. Aí é muito egocêntrica. Se for, me perdoe, presidente, eu não esperava isso. Eu não sei se essa atitude é da sua presidente, essa senadora translocada, que é essa tal de Gleice Hoffmann. Não sei. O que eu sei é que isso depõe contra vocês. E o princípio Não é democrático. atitude, porque o que é que eu, como cidadão, passo a me perguntar? E a avaliação que a gente faz aqui é totalmente apartidária. É como cidadão. O que é que eu passo a me perguntar? Se essa avaliação, se eu estivesse concordando com o que o PT está fazendo, certamente eu era petista de carteirinha e filiado. Porque só quem concorda com isso é quem é petista de carteirinha filiado ou é desinformado. Porque o PT tem várias figuras que podem ser candidato a presidente e ir para o debate e defender o próprio Lula. Ou não pode, Luiz? É verdade. Isso aí eu concordo com você. Hã? Não, eu acho que, na realidade, o Partido dos Trabalhadores já deveria ter abandonado essa estratégia, ter lançado ou Fernando Haddad ou o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, ter feito uma plataforma de governo, conseguiu fazer uma atrapalhada enorme nas forças progressistas, porque literalmente minou a candidatura de Ciro Gomes. Em vez de tentar um acordo anteriormente. Fez com que o PCdoB fosse forçado a apoiá-lo, senão morria, porque ele não ia se coligar em nenhum estado com o mesmo. Então, literalmente, era a morte política. Criou a figura do vice da vice. Da vice. E o pior Porque de tudo isso... a Manuela Dada é vice do Haddad. O Haddad não é o presidente é o Lula. O candidato é o Lula. É a candidatura triplex. Aí criou a figura do vice do vice. Três em um só. Isso é Três em brincadeira. um. Brincadeira, cara. Isso só depõe contra esse país. A chacota aí internacional, Luiz, é um negócio sério. Só depõe contra a gente, cara. Porque o que é que precisa acontecer? A minha pergunta é essa. O que é que precisa acontecer, Luiz, para que os políticos desse país, os homens desse país, os dirigentes desse país... Não, eu vou perguntar primeiro a eles que dirigem esse país. O que é que precisa acontecer mais aqui para que eles encarem os nossos problemas com a seriedade devida? O que é que precisa acontecer mais? Que eu não sei. Precisa ser preso. Não, eu não sei, porque... Olha, o que acontece hoje no nosso país, você que, telespectador, sabe disso muito bem. As nossas crianças estão pagando com a vida dívida de droga. Isso acontece todo dia. Aqui no Ceará, toda semana. Carlinhos. Rapaz, um país em que se matam crianças para pagar a dívida de droga e ninguém faz nada, e se dá o luxo de desenvolver essa politicagem barata, essa briga fratricida, louca, entre partidos, em que quem menos importa é o cidadão. Aí, meu irmão, você querer que a gente ache isso normal? E eu fico perguntando de novo, o que é que, passando a bola para você, o que é que você acha que precisa acontecer para que essas pessoas encarem os nossos problemas com a seriedade necessária que esse momento exige e que a eleição está aí, a única coisa que pode resolver, Luiz. Porque se não for eleição, qual é outro caminho? Eu assisti no seu programa na M Cidade, de 9 às 10 horas, na rádio, e eu tomei um susto quando você me falou que um policial foi escoltado pelos colegas para sair da sua casa, que ele não podia mais votar no bairro. Que é isso, Carlos? Isso é brincadeira. O país, literalmente, a força das autoridades perderam totalmente. A Minha Casa Minha Vida, que é um programa espetacular, feito inclusive pela presidente Dilma, e o Lula, que é a melhor coisa, e o Lula, não sai mais de nada.
As pessoas estão sendo expulsas de casa Pelos traficantes. pelo crime organizado. E parece, Luiz, o que me revolta é que parece que não está acontecendo nada. Parece que está tudo normal no país, nós vivemos num país Não existe um tranquilo. Estado paralelo, existe um Estado institucionado na periferia de Fortaleza e nas grandes cidades do Brasil. O Brasil todo, Luiz. Olha, a gente teve aqui 6 mil assassinatos em 2017, foi? Sei, foi por aí, 5 mil assassinatos em 2017, foi por aí. No Brasil, foram 63 mil. Então você vê que o problema é nacional, né? Você tira os 5 mil aqui do Ceará, fica 57 mil para o resto do Brasil. Então, é no Brasil todo. O pobre do Rio Grande do Norte está destruído, cara. Destruído o Rio Grande do Norte. Destruído o Rio Grande do Norte. Literalmente mesmo. E agora, para completar, essa semana, um menino foi sequestrado. A polícia foi salvar o menino, plantou bala no carro do sequestro, matou o menino. Despreparo total. Total. Né, então, isso é no Brasil de ponta a ponta. Aí Por quê? Porque os caras estão na guerra e não tem coragem de procurar outra maneira, não. Eles papocam logo bala, não quer saber quem é que vai morrer, quem é que vai ficar. Não, hoje a vida de um policial brasileiro em qualquer grande cidade, ele não difere de um soldado que está numa guerra com intensidade. O Rio de Janeiro com intervenção, com exército, marinha, aeronáutica, tanque no meio da rua, tudo está cada dia pior. Foi feita a avaliação agora dos 6 meses, está destruído o Rio de Janeiro. E foi até ruim. E olha que a polícia está matando muito mais do que matava antes e não adiantou nada. Foi feita uma avaliação, inclusive, é muito ruim para o Bolsonaro, porque tem gente que acharia que o exército resolveria. Concordo com você. E o exército não está resolvendo. Eu disse para ti aqui, Luiz, desse programa. E até engraçado, até ele coloca essa questão quando é questionado. Né? Ele disse, não, eu faria uma intervenção, mas não... Nos moldes, aí está. Então... Não, eu acho que deve ser diferente mesmo. Porque ficou demonstrado. Agora, Carlos, voltando aqui à Associação Presidencial, tudo indica que, como o pleito literalmente já começou, não começou ainda a propaganda de rádio e televisão, mas os candidatos, a partir da última quinta-feira, dia 16, eles já podem tanto mostrar o seu número, fazer publicidade com o seu número no Facebook, no WhatsApp, em outros meios de comunicação, como também já pode começar a pedir voto. Nós temos uma pesquisa aí, né, Luiz? Temos sim. Temos uma pesquisa nova, vou entrar nela, e eu quero até, Luiz, a gente pegue aí, Luiz me ajuda nisso aí, quem são os milionários nesse processo? Tem um pobre coitado que não tem nada, que surgiu, que é o Cabo Daciolo. O nome do homem mesmo? É isso mesmo. Cabo o quê? Cabo Daciolo. Daciolo. Esse rapaz, na declaração de bem dele, veio zerado, ele não tem nada, ele só tem a vida. Mas é candidato a presidente. Eu acho legal isso, o que é uma coisa interessante isso. Agora, eu acredito que deve ter alguma coisa. Se tiver 5 mil no banco, era para botar. Por exemplo, a Marina tem o mesmo valor que tinha, acho que é menos do que da outra vez. É menos. Tem uma que tem 20 mil. O Boulos tem 15 mil no banco. Talvez ele tenha cheio de dívida e não podia botar as dívidas, né? Mas não sei se ele tem uma casa para morar, tem que avaliar a casa. Ou se tem um carro para andar, se o carro não tem um carro ou não tem um carro. Porque a relação de bens é o que tiver. É o que tiver. Tá certo? Eu vou falar já sobre isso. Tem o Rico Meirelles, né? Você vai saber quanto é que o Rico Meirelles, que era o ministro da Fazenda, tem de patrimônio. Instante só, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, do meu programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV
Assembleia, canal 61.3. Luiz, eu deixei aqui, você já imediatamente, ó, você vê, eu acabei de dizer, as pessoas dizem que não tem acesso a nada, eu não quero. Aqui, o Luiz já estou com a pesquisa aqui, a pesquisa do Data Poder, né, Luiz? Não, do Paraná Pesquisa. Do Paraná Pesquisa, desculpa. Tem o Data Poder também, tem um. Deve sair agora no final de semana. Pesquisa do Paraná Pesquisa, que é um dos institutos que está se sobressaindo sobre os mais tradicionais, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. E tem quase que sistematicamente colocado pesquisas à opinião pública. Aí eu vou mostrar essa pesquisa. Eu vou fazer algumas perguntas ao Luiz intrigantes sobre pesquisa. Você vai acompanhar. Vamos lá. O Paraná Pesquisa, como é de praxe, ele não leva em consideração o presidente Lula na pesquisa. Ele leva. Ele bota aqui, eu aqui não levo. Por quê? Porque eu vou falar aqui, mas eu não posso levar em consideração uma pessoa que já é inelegível de cara. Cara, e por que é que acontece? Porque na legislação brasileira, devido à ampla defesa, que acontece até mesmo quando um fato é notório, né, chapado, como uma linguagem jurídica que eles usam, né, é uma coisa ali que, de certo, de ofício, se nem ninguém questionar, o Lula é inelegível, é só o ministro ter coragem de fazer. Mas como as pessoas acusam a justiça brasileira de estar perseguindo o presidente Lula, também para ele não ser candidato, o ministro Barroso, que é o relator dessa impugnação, que foi pedida pelo Ministério Público, o Ministério Público não fala, o Ministério Público requer a inelegibilidade dele. Ele não discute que ele não pode, ele diz que ele não pode fazer nenhum pedido de registro. É isso que o Ministério Público está dizendo. Por quê? Aquela coisa que eu falei no início, 35 anos, brasileiro nato, não pode ter processo de condenação em segundo grau. O Lula tem condenação em segundo grau de 12 anos e 6 meses de cadeia, em regime fechado, por corrupção e lavagem de dinheiro, né, Luiz? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, eu não estou discutindo aqui se é certo ou errado isso, não. O que eu estou discutindo é que essa pessoa que se candidata, ela se candidata para governar o país. Qual é o primeiro fato depois dela ser eleita? Ela vai eleita e no dia da posse, ele vai para o Congresso Nacional jurar, defender a Constituição desse país que agora essa lei está sendo contestada. Como é que uma pessoa que contesta uma lei que ele assinou quando era presidente, que é a lei da ficha limpa, você quer ser candidato por cima da lei que você, se for eleito, vai dizer que vai jurar? Isso não é aceitável, cara. Isso não é possível. Isso depõe contra todos que têm essa loucura na cabeça. Como é essa loucura? Essa loucura é o seguinte, quando chegar, vão negar o registro. Agora, nesses próximos dias, 7 dias. Depois ele recorre. Aí tem um prazo para ouvir as testemunhas. Aí tem outro prazo para ouvir não sei quem. Aí o prazo para não sei o quê. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E enquanto isso, o Lula está na campanha gastando dinheiro público. Porque o dinheiro da campanha desse ano é um dinheiro, 1 bilhão e 800 milhões, que foi colocado aí, tirado da saúde, da educação e colocado para a política. Uma vergonha. E vão pegar um dinheiro e gastar com a pessoa que não é candidato, que não pode ser candidato. Isso o PT está fazendo. Aí, posterior a isso, ele vai entrar no programa eleitoral. Começa agora dia 31 de agosto. Se ele puder ser candidato. Mas se a justiça não tiver dado a resposta, ele continua no programa eleitoral. Aí quando chegar lá na frente, eles vão registrar a foto do candidato da urna. Se até lá não tiver decidido, a foto dele vai para a urna. Se for para a urna, aí quando chegar no final do processo, em setembro, e disser que ele não pode ser candidato, vai um candidato que não pode ser candidato, com certeza não vai poder, vai estar na urna uma pessoa que não é candidata. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? As pessoas vão votar no cara, o nome do aparecer a foto toda. Quer dizer, isso você está ajudando a avacalhar o seu país, ao sistema eleitoral brasileiro. Isso não é de um partido que ajudou a redemocratizar esse país como o PT. Isso não é o PT que eu aprendi a gostar. Isso não é o PT que eu votei no Lula, que lutava justamente pelo contrário, pela seriedade, pela honestidade, pelos princípios, pela democracia. E eu acho que não tem mais ninguém lá que esteja pensando do jeito que pensavam antes. Eu não sei. Ninguém com bom senso. Né? O Luiz resumiu tudo que eu disse aqui. Bom senso. Né? Mas está aqui, vamos lá para a pesquisa.
a estimulada situação eleitoral, vou ler logo a primeira e tem o presidente Lula. Não sabe 4,6, nenhum 14,3, Lula 30,8, Jair Bolsonaro 22, Marina Silva 8, Geraldo Alckmin 6, Ciro Gomes 5,9. 6 também, empate técnico aqui. Marina Silva, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, empate técnico, né, Luiz? Sinto literalmente. Empate técnico. Álvaro Dias 4, João Amoedo 1%. Essa é a pesquisa com o Lula no cenário. Sem o Lula, que é o que vai acontecer na realidade, ele não pode ser candidato. Aí se coloca o Haddad, que é o candidato do Lula no lugar, né, Luiz? Está aqui, não está o Haddad? Tá, sim. Fernando Haddad está aí. Ele está com 3,2, se não me engano. Está lá embaixo. Está aqui. Vamos lá. Não sabe 6,8, nenhum 23,1, que é uma coisa muito séria. Tem 23% das pessoas não sabem quem votar. Jair Bolsonaro, 23,9%, Marina Silva, 13,2%, Ciro Gomes, 10,2%, ele está em empate técnico com a Marina. O Alckmin, 8,5%, também acho que está em empate técnico com o Ciro aqui, né? Para baixo. Dentro da margem de erro. Na margem de erro para baixo, né, Luiz? Álvaro Dias, 4,9%, Fernando Haddad, que seria o candidato do Lula, 3,8%, Cabo Daciolo, 1,2% e João Amoedo, 1,1%. Luiz, tem uma coisa aqui que é importante a gente lembrar. Ressaltar aqui. O Haddad, quando ele for... Ele está falando do PT, o Haddad, quando ele for... Quando substituir o Lula. Substituir o Lula, a posição dele não vai ser essa de jeito nenhum. Ele deve subir muito. É um bom questionamento que tem se feito. Por quê? Na minha avaliação, a não participação do ex-presidente Lula nesses debates e nem a permissão de alguém o representá-lo tem favorecido a quem? Marina Silva e principalmente a Ciro Ferreira Gomes, que dos dois é o que tem um discurso mais aproximado hoje de oposição a Michel Temer e ao que outrora a gente chamava de golpe, ou que o sistema, que as forças progressistas chamavam de golpe. Então, eu acho Mas essa história de golpe, cara, eles mesmos destruíram. Por favor, Carlos Frederico. Deixa eu só lembrar aqui, já que você tocou no assunto, para a gente não esquecer, vamos com essa história de golpe. Porque para a gente querer que a gente acredite nas coisas, a gente tem que ser ético. É verdade, é verdade. Né? Então, vamos lá. Tem locais no Brasil, vários locais, que o PMDB está coligado com o PT, macho. E vice-versa. E outras forças... Como é que é um golpe? Como é que é um golpe? E depois você se junta com os golpistas? Deram o golpe no golpe. Como é que você quer me convencer que o meu companheiro aqui deu um golpe em mim, o Luiz, e eu brigo, vocês não acreditam, mas foi, vocês não estão entendendo, vocês sei o quê. E depois o Luiz... Tudo junto. Comigo, tudo junto, fazendo outro negócio, para levar outro golpe. Cara, não dá. É brincadeira. Carlinho, pega a Marina no cenário com Lula. Quanto é que ela tem? Com o cenário com Lula. Vamos nós aqui. A Marina com o cenário com Lula. Deu certo, lá em cima. Marina tem 8,1. Quando tira o Lula, quanto é que ela fica? Ela vai para 3,2. Então, aí ela cresce numa margem de 5%. Ciro Gomes a mesma coisa. O Ciro sobe mais. O Ciro, com o Lula, o Ciro fica com 5,9, quase 6. Vamos botar 6, né? Uhum. Sem o Lula, ele está para 10,2, deixa só 10. Então, ele aumenta 4 pontos percentuais. Os dois são beneficiados. Então, aonde eu quero chegar? Na minha avaliação, essa demora do Partido dos Trabalhadores pode ser nefasta para mesmo. Prejudica eles mesmos. Eles mesmos. O que acontece? Tem um eleitor que vota no Lula, mas isso não quer dizer que vota no Partido dos Trabalhadores. O Haddad era para estar no debate, Luiz, defendendo a história do golpe. O legado. Defendendo o que o Lula fez pelo Brasil. Então, defendendo coisas que eu falei aqui que foi importante que ele fez pelo Brasil, como eu já disse aqui, até revelei que tinha votado nele. Né? Então, essa discussão, porque aí você respeita seu país, cara. Né? Aí você respeita as instituições. Porque querem partir do princípio que o Lula é uma liderança messiânica que transfere voto. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Existe um recall por parte de uma população que lembra do período onde foi muito feliz com o Lula, mas que, obrigatoriamente, ele sabe que esse milagre não vai se repetir por outra pessoa. Por isso que eu acho que
quando a justiça indeferir a candidatura do Lula, no primeiro momento, Marina é beneficiada e Ciro Gomes é beneficiado. Eu, pessoalmente, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sociólogo, consultor político, afirmo, Jair Messias Bolsonaro está no segundo turno. Eu acho também. Já que a gente começou a analisar já de um por um... olha, você presta atenção, já de um no por primeiro um, cenário... o Bolsonaro está lá até mesmo pela espontânea. O Bolsonaro chega a ter 15 a 16 pontos na espontânea. A espontânea é quando você chega e pergunta assim, quem você vai votar? O cara, sem dizer nome de ninguém, a pessoa revela o nome. O nome está na cabeça, tá? E outra coisa, o Bolsonaro foi ruim, teve um desempenho péssimo nas duas entrevistas que ele participou e um desempenho mediano no debate. Mesmo assim, o Bolsonaro não caiu nada. Nada. Mesmo um péssimo desempenho na Globo News, mesmo um péssimo desempenho que ele deu agora na Record, com um desempenho razoável no debate. Na Band News. Na Globo News, ele conseguiu uma coisa inédita. Ele foi péssimo durante o debate, não respondeu nada, mas no final ele foi perfeito, quando ele lembrou que a Rede Globo apoiou a ditadura e agora está dizendo que era democrata. Deu até um nó na apresentadora da Miriam Leitão, que acho que foi a pior apresentação de uma entrevista nos últimos 10 anos da Rede Globo. Né? Eu que faço entrevista aqui, esse é o programa de entrevista. Ultimamente eu estou mais com o Luiz ano de eleição, mas aqui, se vocês acompanham esse programa, já viram várias entrevistas aqui com secretários, deputados, vereadores, deputado federal, senadores, candidato a governador, inclusive, tudo nesse espaço. Mas eu que sei e que faço programa de entrevista, fiquei horrorizado com a falta de profissionalismo da Rede Globo Televisão naquele momento que ela estava dizendo palavra por palavra, num ponto no ouvido aqui, num ponto sem contexto, sem fechar a frase, sem ser um texto colocado. Que eles tivessem ido a um rápido intervalo, né, Luiz? Eles tinham espaço para isso, ter voltado com o texto... Houve a vitória moral no TP, no teleprompter, alguma coisa desse tipo. Houve a vitória moral. O Bolsonaro desestabilizou a entrevista. Pronto, você falou tudo. É preciso o telespectador compreender que essa análise que eu e o Carlinhos estamos fazendo é a análise de pessoas que estudam sempre a linguagem, tanto corporal como a linguagem técnica do presidencial Jair Bolsonaro. O mais importante, talvez... O mais importante, Luiz, só para completar, é que é uma avaliação desprovida de qualquer interesse político partidário. Mas o mais importante dessa história é isso aqui. Mas por isso que você veio criticar o Bolsonaro, elogiar o Bolsonaro. Você veio criticar o Lula, elogiar o Lula, porque eu estou fazendo avaliação de cidadão. Aquela que o cidadão que não tem partido faz para votar. Tá certo? É o que a gente está tentando fazer aqui. Vamos Agora, lá. Por outro lado, o Jair Messias Bolsonaro fala a linguagem do eleitor dele. Não, ele fala o que o eleitor quer ouvir. Aí que dá o X da questão. Eu vou lhe dar um exemplo claro que eu achei horrível do que ele fez. Por isso que eu acho aquela entrevista horrível. O eleitor do Bolsonaro, ele acha que as mulheres não devem ter uma lei própria para elas com a questão do feminicídio. O eleitor acha que não. O eleitor do Bolsonaro acha que não. Porque a maioria do eleitor do Bolsonaro é um cara de entre 25 e 26, né, Luiz? E 38 anos. Entre 16 a 30 anos. E são homens. Se ele tivesse o mesmo percentual de mulheres votando nele que tinha de homem, ele ganharia no primeiro turno. Só que o percentual de mulheres deles é baixo. O que é que acontece? Perguntaram o que é que ele achava de uma lei específica, o feminicídio. Todo mundo desse país é a favor disso. Se você abrir a televisão hoje, onde terminar esse programa, e se abrir a televisão hoje, você vai ver a quantidade de crimes horríveis, né, que as mulheres estão sofrendo essa semana, sofreram semana passada, pelos companheiros, por marido, ou por ex-marido, ou por ex-amante, ou por amante, ou enfim, é dentro de casa. Estão matando demais, Luiz. Sem dúvida. E o Bolsonaro não... Se omitiu. Por quê? Porque boa parte do eleitorado homem dele se acha até perseguido pela Lei Maria da Penha. É um equívoco. É um equívoco isso, eu concordo com você. É um equívoco. Mas, por outro lado, é preciso compreender. Jair Bolsonaro já conseguiu se cristalizar política eleitoralmente. Eu gosto de batizar o movimento que o apoia de movimento conservador brasileiro. Porque, na realidade, ou então, movimento cívico conservador. Quando tu fala cívico, tu está lembrando a figura do exército, né? Mas por outro lado... Mas o cívico não é só Forças Armadas e Exército, não.
Mas nesse O aspecto... Brasil precisa um pouco de civismo mas nesse mesmo. aspecto aqui, indiscutivelmente, ele construiu uma base de apoio que está o colocando no segundo turno. Do outro lado, ele tem a ajuda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desestabilizou as forças progressistas, desestabilizou a candidatura de Ciro Gomes. Total. O Lula ajudou demais o Bolsonaro nesses últimos dias. Sem dúvida, eu acho que e nesse processo da E se candidatura o Bolsonaro ganhar a eleição e alguém da esquerda se sentir... Tem gente que diz que... ultrajado. Tem gente que diz que se o Bolsonaro ganhar a eleição vai se embora do país. Pô, então você deu uma pancada no Bolsonaro e deu outra no Lula. Porque o Lula desestabilizou uma das candidaturas que podiam, da esquerda, do centro-esquerda, e podiam disputar o Bolsonaro, que era o Ciro Sem Gomes, dúvida. que foi desestabilizado pelo Lula. É. E o outro que desestabilizou o candidato do Ciro foi o Alckmin para ajudar o candidato dele. Até que ele falou, ele confirmou essa semana, Luiz? Confirmou. Que o candidato dele era o Alckmin. E destruiu o Rico Meirelles, né? O Rico Meirelles. Na grande realidade, Carlos Frederico, o processo que o Geraldo Alckmin passa hoje é muito esquisito. Porque, literalmente, ele tem o maior apoio maciço de partido da história do Brasil. É o candidato do mercado financeiro, apoiado pelas grandes redes de televisões, corporações de comunicação. No entanto, lhe falta voto, até no seu estado de origem, São Paulo. Eu tinha previsto isso naquela postagem que eu fiz no blog do Carlos Frederico, eu fiz lá a postagem, e eu disse que o que ele ganhou pode não ter levado, né? Ele levou o Centrão como se fosse um grande apoio, e podia não se configurar em votos. E já tem na lista política que considera isso em conta. O Ciro, diziam que o Ciro perdeu, mas o Ciro continuou pontuando do mesmo jeito que ele pontuava antes. Sem o Centrão, ele não caiu nada. Outra coisa, o recall do Alckmin, que já foi um segundo turno contra o Lula em 2006 e governou São Paulo... É o maior recall que tem aí se o Lula não for candidato. No entanto... É maior do que o recall do Ciro. Porque o Ciro foi candidato 2 vezes, mas o Ciro não foi nenhuma vez para o segundo turno. E ele tem um problema aí muito sério. Ele não consegue tirar voto de Álvaro Dias. O Álvaro Dias, com Lula e sem Lula, tem quase 5%. É impressionante. O Álvaro Dias lidera no Paraná, né, Luiz? No Paraná, e é segundo e terceiro colocado ali entre Santa Catarina... O problema do Álvaro Dias é que não tem a capilaridade... No resto do Brasil. No resto do Brasil. Por exemplo, o Ciro, ele tem uma capilaridade do Brasil todo, do sul até o nordeste, norte e nordeste. Percentuais parecidos. O Jair Bolsonaro, a mesma coisa. O Jair Bolsonaro, ele é bem vontado no sul do Brasil e no norte. E no nordeste. Aqui no Ceará, ele está em empate técnico com o Ciro, pra você ter ideia, o Bolsonaro. E na região metropolitana ele lidera. E aqui na região metropolitana, ele ganha do Ciro aqui dentro da região metropolitana nas pesquisas. Pra você ter ideia, a situação do Bolsonaro. Já mas o Álvaro Dias, lá no sul do Brasil, ele lidera no estado dele. É porque eu quero chamar a atenção disso. O Álvaro Dias pode puxar o Alckmin para baixo. E tem mantido ele. Tem se mantido. Tem se mantido. Porque, na realidade, o Álvaro Dias é um tucano disfarçado. Ou então... É um tucano do bem. Ou é um tucano sem mácula. Sem mácula, com pena, né, Luiz? Com pena, pronto. Porque o Alckmin não tem mais pena. Foi muita denúncia. Denúncia do metrô, um dos motivos, aí desvio. Essa semana ele estava depondo. É verdade. Né? E a gente cansou disso, além de que o Alckmin foi acusado de montar no governo dele, agora terminou, um grande esquema de corrupção e desvio da merenda escolar. Então, por isso, eu atribuo a situação dele está, assim, vexatória. Para quem foi governador 3 vezes de São Paulo, saiu do governo agora e ainda por cima, ainda foi para o segundo turno, na última eleição que ele participou para presidente da República. Agora, Carlos... Eu tenho que ir para o Mas antes o teu candidato está bem, né? Com 1,2, né? O meu candidato não, o Cabo Daciolo, que não tem um tostão. Está no monte, orando. Ele está no monte orando, né? Não participou de nada, ele estava orando, não subiu uma serra aí, orando de pé, o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo não aparecia nas pesquisas. Foi só ele pedir, está aqui, 1,2. Ele não pediu no debate? Isso é brincadeira, né, Carlos? É o Brasil. Isso aí é o Brasil da chacota. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Não sai daí não.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Quase não sai aqui, Luiz. Deu um engasgo aqui, quase não sai. Olha, vamos lá. Eu tinha prometido no bloco anterior e vou cumprir a promessa, como sempre. Eu quero dizer para você, você vai escolher o seu candidato a presidente, você vai ver que se vai escolher votar no candidato rico, no mais ou menos, ou no pobre. A escolha é sua. A declaração de bens desses candidatos foram entregues junto com um pedido de registro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, né? É normal. Metalúrgico foi presidente 2 vezes. A declaração de bens do presidente Lula é 7.987.921 reais e 57 centavos. E tem quase 8 milhões de reais. É normal, né, Luiz? 8 milhões? Tu tem esse dinheiro aí no banco? Sem contar o... Tá longe, mas vamos não, embora. não, você está falando aí sem contar a questão da mulher dele. A mulher dele morreu, é outro inventário. Né? É outro inventário. É outro inventário. Jair Messias Bolsonaro. Declaração de bens, 2.286.774 Tem reais. Tem causado mal-estar. Dá para ser, o cara vai eleito deputado e fica assim, um patrimônio de 2 milhões, né? Tem Marina sim. Silva foi ministra, foi senadora da República durante... Foi 2 mandatos, Luiz, ou foi 1? Ela teve 2 mandatos. 2 mandatos. E foi ministra. Patrimônio da Marina é 181 mil reais. Diz o Luiz aqui, não, é 181 não, perdão. É 118 mil reais, menor do que em 2014, que ela botou que era 181 mil. Então ela empobreceu, né? O Bolsonaro, na declaração anterior dele, era 2.074, agora foi 2.286. E o Lula, em 2006, na declaração do Lula, era 839 mil reais. E agora foi 7.787 mil reais. Sem o inventário da mulher. Sem o inventário da mulher, né? O patrimônio do Lula cresceu muito, né? Se botasse 7 milhões de tem Dona mais, Marise... tem mais esse porém. Agora eu vou colocar quanta pessoa tinha antes e quanta pessoa tinha depois para você fazer a sua análise, né? Marina Silva empobreceu, tinha 181 mil, passou a ter 118 mil. Jair Bolsonaro aumentou, tinha 2 milhões, era 2 milhões e 74 mil na declaração anterior em 2014, agora 2 milhões e 286 mil. E o Lula, a declaração anterior dele foi em 2006, era 809 mil, e agora a declaração de bens dele foi 7 milhões 987 mil. Vem Ciro Gomes, que a última declaração dele foi em 2006 também, na época o Lula botou a dele. Ele era deputado federal, ele declarou 426 mil, agora 1.695.000. De lá para cá ele não teve nenhum mandato, né, Luiz? Nenhum mandato, mas deu palestra. Trabalhou como secretário e trabalhou só como secretário. E deu palestra. E foi ministro, né? E como consultor. Isso. Geraldo Alckmin, na declaração anterior, em 2014, ele declarou 1.069.000 e agora declarou 1.379.000. Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo 3 vezes. Álvaro Dias, declaração anterior, 2.912.000, feita em 2014, quando se candidatou ao Senado. Agora, candidato a presidente, ele declarou 2.889.000, ou seja, diminuiu o dinheiro do Álvaro Dias, né? O Rico Meirelles, eu sempre chamei ele de Rico Meirelles, e ele ficou rico ligeiro, viu, negado? Vamos lá. 2002, quando foi candidato a federal. O Rico Meirelles, quando foi candidato a deputado federal em 2002, o patrimônio dele, ele tinha 45 milhões e 77 mil. Era rico, né? Pois hoje o Rico Meirelles tem 377 milhões 496 mil 700 reais. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Muito bom, Luiz. Gostei. No Brasil. Gostei. O Cabo Daciolo, do Patriota, na declaração anterior dele, em 2014, ele tinha 40 mil. Agora ele botou tô liso. Não tem nada. Não declarou nada, né, Luiz? O Guilherme Boulos, na declaração anterior, não tinha nada. Agora declarou 15.416 reais. João Amoedo é o mais rico de todos. Na declaração anterior,
ele não tinha nenhuma declaração anterior, porque ele nunca foi candidato a nada. E ele é candidato agora, a declaração dele é 425 milhões e 66 mil reais. Pobrezinho, né, Luiz? João Goulart. Vera Lúcia Salgado, do PSTU. Declaração anterior dela em 2016, não declarou. Agora ela declarou 20 mil reais. João Goulart aqui, ele é filho do ex-presidente João Goulart, né? Que morreu, muita gente disse que foi até assassinado e tal. Que renunciou. Foi um golpe, né? Tiraram ele do poder naquela época, né? Então, o filho do João Goulart é candidato pelo PPL e ele declarou 8 milhões 591 mil reais. E para encerrar, José Maria Emael, como é que ele diz? Emael? É o Emael, pois é. O Emael, na declaração anterior, em 2014, ele declarou 5 milhões e 184 mil e agora a declaração de bens dele desse ano é 6 milhões e 185 mil. Você sabe qual a única função do Emael? Ser dirigente, presidente do PSDC. É uma vergonha, porque nesse país, presidente de partido é como se fosse uma empresa. Recebe dinheiro. Olha, o Brasil... E usa como bem entende. O bem não dá satisfação a ninguém. O Brasil destinou do orçamento público da União 1 bilhão e 800 milhões, né, Luiz? Só para a campanha. Só para essa campanha. Nós não estamos falando do fundo partidário, não. Estamos falando do fundo eleitoral. Ainda tem um fundo partidário. Ainda tem um fundo partidário. Que anualmente ele vai para a manutenção Por exemplo, dos partidos. um partido como o Partido Progressista, ele aplica em algumas ações, algumas coisas para capitanear dinheiro. É pesado, né, Luiz? Isso é brincadeira. É brincadeira. Isso aí é uma coisa... A reforma política é uma necessidade nesse país com certa urgência. Pois essa corrida maluca aqui leva a gente a crer, e aí os senhores vão me perdoar o meu ceticismo, mas a gente leva a gente a crer com esperança bem pequenininha de melhorar alguma coisa. Eu não tenho quase nenhuma. Eu estava fazendo avaliação, eu fiz essa avaliação hoje contigo, não foi, Luiz? Também. Como é que o Jair Bolsonaro vai governar sem... Estrutura partidária. Sem um Congresso Nacional? A própria Marina. Ou a Marina ou o Ciro Gomes. Porque é o seguinte, o Carlos Frederico está colocando que os 3 primeiros colocados nas pesquisas sem o Lula são de partidos, em sua grande maioria, inexistentes, como é o caso do Jair Bolsonaro, o PSL, e da Marina Rede. O Ciro tem uma estrutura um pouco melhor, porque tem um partido mediano, que é o Partido Democrático Trabalhista. Dá para agregar com outros. Mas uma coisa é certa que você coloca. Quem quiser governar com o mínimo princípio de decência, terá muita dificuldade de conviver com esse Senado e com essa Câmara Federal. Aí você vê, nós temos 3 candidatos aí que estão disputando entrar no segundo turno. Ciro, Marina e... Não, os 3. E Bolsonaro. Esses três candidatos aqui estão nessa situação sem condição de fazer, de fazer governo. O que é que tu está dizendo, Cacique? Isso na Europa, claro. A Itália passou 2 anos aí lutando para fazer um governo sem conseguir, né, Luiz? Isso no regime parlamentarista. Mas aqui é igual, pior. Se é um Congresso aqui, você não vota nada. A Dilma perdeu o Congresso, perdeu o mandato. Perdeu o mandato. Então, está aqui. Bolsonaro só é sozinho. Marina, praticamente só. Esses 2 aqui são partidos pequenos. O Ciro ainda tem o PDT, que o PDT é um partido que tem uma história no Brasil, Partido Brizola, que tem um número de deputados federais mais ou menos aceitável. E subtém que a esquerda se uniria ao redor dele. Mas o PSL, não sei. A gente tem que esperar para saber. Quer dizer, são só incógnitas aqui. Aí você tem a candidatura do Lula, que está preso. Vamos supor que dê um problema e consiga resistir à candidatura do Lula e o Lula esteja preso, eleito presidente da República. Como é que funciona isso, hein, pessoal? Eu não sei. Pergunte a qualquer um que ninguém sabe. Mas tem um cara que tem a governabilidade na mão, é o Alckmin. Ele está com os partidos que estão junto com o presidente atual, o seu Michel Temer. Essa corja aí que manda o país hoje. Pois é, estão todos com Alckmin. Estão, pronto, não tem problema não. Tem não, pronto. Mas o Alckmin está sendo denunciado quase todo dia respondendo na justiça por corrupção lá do governo de São Paulo, Luiz. Todo dia.
Qual é a esperança que a gente pode ter numa corrida dessa? Aí os outros que vêm, quando tem uma certa honestidade, não tem apoio para a governabilidade. Quando tem apoio para a governabilidade, não tem honestidade. Quem lidera as pesquisas, como Lula, está preso. Eu não posso dizer que essa é uma eleição que traga alguma esperança ao povo brasileiro. Não sei se o Luiz concorda comigo, mas sem dúvida. É uma coisa que precisa ser avaliada. Sem dúvida. Carlinhos, agora tentando vir um pouco aqui nesse final de programa para a nossa realidade. 6 candidatos, né? O Ceará, que dizia que não tinha candidato, tem 6 candidatos a governador. Tem até aqui o nome deles, a gente tem a obrigação de falar, inclusive, por questão eleitoral. E você tem opções, você pode até não gostar deles, mas é um direito que assiste a você. Agora, você não pode dizer que não tem opções. Você tem as opções da esquerda extremista, à direita e no centro, né? Camilo Santana é candidato pelo PT, o Guilherme Teófilo, general, pelo PSDB, Ailton Lopes pelo PSOL, já é candidato pela segunda vez, né, Luiz? Exatamente. Hélio Góes pelo PSL, Francisco Gonzaga pelo PSTU e Micaelton Caratino, muito prazer, candidato pelo PCO. São os candidatos que a gente vem. Para o Senado também, quem dizia que só tinha 2 opções, mentiu para você. Tem muitas opções. E é importante a gente falar nas opções aqui, né? Ana Carina Cavalcante de Oliveira, do PSOL, Alexandre Barroso, do PCO, Cid Ferreira Gomes, do PDT, Eunice Oliveira, do MDB, Geraldo Mano Magelo, do PSTU, Jamierson, Luiz? Uhum. Rodrigues Simões, do PSOL. Do PSOL ou é PSOL, Luiz? PSOL. Ou PSOL? PSOL, né? João Francisco Saravia Menezes, da Rede, Luiz Eduardo Grangeiro Girão, do PROS, Márcio Antônio Almeida Pinheiro, do PSL, Mayra Isabel Corrêa Pinheiro, do PSDB, Pedro Ribeiro Filho, do PSL e Roberto Brus Moreira de Oliveira, do PTC. Esses são os candidatos a senador aqui pelo estado do Ceará. Carlos Frederico, eu vou pedir ao meu amigo Claudinho para ele fazer aqui, pegar essa foto. Essa foto foi tirada, Carlos Frederico, na última quinta-feira, num beco do Cotovelo, que você conhece muito bem em Sobral. Uhum. Deixa eu ver se o meu amigo Cláudio aqui consegue dar um zoom. Tem data aí, né? Não, foi na última quinta-feira, tá certo? Pegando... Aí o Cid Gomes aí? Cid Gomes, Eunice de Oliveira e Camilo. Isso, obrigado, Claudinho. Ah. Isso lá no nosso querido beco do Cotovelo. Mas isso aí não está pacificado não, meu irmão. É isso que eu quero conversar com você. Aí eu vou mostrar para você, só para você ter ideia. São 3 partidos, 3 caciques de 3 partidos. O governador Camilo Santana do PT, o Eunice Oliveira do PMDB, presidente do Congresso Nacional, não, pode ficar. E o ex-governador Cid Gomes do PDT, né? Só que o PT e o PDT têm uma coligação feita pré-estabelecida. Mas nessa coligação não está o PMDB. O PMDB corre por fora, né? Uma coligação própria. Coligação própria. Só que o Eunício aí, o Cid está dando demonstração na rua de apoio ao senador Eunício. Mas o Ciro não concorda com isso, não. Já disse isso claramente. Inclusive, a pessoas da família do Ciro, como a irmã dele, que é candidata a deputada estadual, também declarou que não votasse no 15, Lia Ferreira Gomes. E o próprio prefeito Roberto Cláudio, do PDT aqui, foi claro em dizer que não apoiaria. Carlos, uma parte da opinião pública compreende a aliança Camilo e Cid. Você não tem dúvida sobre isso, né? Até porque, sem dúvida, a eleição de Camilo em 2014 só se deu em função do empenho de Cid Gomes. A partir de 2017, ficou muito claro que havia uma aproximação entre Eunice de Oliveira e Camilo Santana. E a população até entendeu. Mas não foi trabalhada essa aproximação entre Cid e Eunício. Foi muito em cima da hora. É como você colocou. Não apaziguou e, para uma parte da opinião pública, fica até difícil de ser compreendida. Ou você discorda da minha análise? Concordo plenamente e foi um erro deles. Deveriam ter feito isso antes. Infelizmente, não tem mais tempo para a gente debater, Luiz. Mas isso no próximo programa a gente se aprofunda mais nisso.
Mas as pesquisas vão dizer aí, né? Se a população aceita ou não. Só tem uma coisa que é importante ressaltar. Nessa relação de candidatos, o tempo é muito curto para que a população conheça os outros, né? E só tem 2 nomes muito conhecidos. E são 2 nomes que foram candidatos ao Senado. Dois nomes que foram candidatos a governador. Isso no seu programa de televisão que é o Cid e o Eunício. Porque os outros nomes, os outros partidos não lançaram um nome com competitividade com recall, à primeira vista. E conhecimento que a população teria, não lançaram. O PSDB não lançou. O PROS também não lançou. O PROS não lançou e não lançou. Tá certo, Luiz? Obrigado, cara. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui. Eu agradeço a você, assinante, nosso telespectador, pela audiência. Eu volto na próxima semana, se ele me permitir. Deus. Até lá. Tchau, tchau. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.